Shalom a todos, Boker Tov hoje, porque é Boker Tov mesmo, hoje é pela manhã, dia 30 de Ave, um dia bem especial, por quê? Porque depois do pôr do sol de hoje, nós entramos em de Elul, e o mês de Elul é muito importante. Agora sim nós vamos ter que nos comportar muito bem para ver se realmente nós vamos merecer em Rosh Hashanah, o ano novo judaico, termos o nosso nominho escrito no livro da vida, no livro de Hashem, lá no Tribunal Celestial. Vamos ver se a gente se comportou. Estou me ajeitando aqui. Nós estamos vindo já de muitos, não só estudos sobre isso, mas de uma preparação, desde a entrega da Torá, a gente vem se purificando, a gente vem se lapidando e tudo mais. Agora nós chegamos naquela parte crucial, um mês antes de nós começarmos o Ano Novo Judaico. Não é um vídeo sobre isso. Hoje nós vamos falar do capítulo 3, a Mishnah 2, do Pirkei Avot, da Ética do Sinai, o livraço. Mas eu estou falando de Elul por conta de que nós vamos ler no final o Salmo 27. Como Bnei Noach e Boker Tov Bnei Noach e todos os simpatizantes do judaísmo que não são judeus. Todo o mês de Elul nós vamos ler o Salmo 27 duas vezes, pela manhã e pela tarde. E nós começamos hoje, um dia antes do Rosh Hashodesh, da cabeça do mês, do primeiro dia do mês. Nós vamos ler o Salmo 27 e à tarde vocês vão ler novamente o Salmo 27 e nós vamos fazer isso. Existem tradições que fazem isso até Rosh Hashanah e tradições que não fazem isso até Rosh Hashanah. Nós vamos fazer todos os dias, além de todos os salmos do dia, além de todas as nossas preces e bênçãos, nós vamos fazer 27, o Salmo 27 pela manhã e pela tarde, até Rosh Hashanah. Mas hoje o assunto é outro. O assunto hoje é o assunto da Mishnah 2, do capítulo 3. E pasmem vocês, é muito atual. Muito atual. Nós vamos tirar o óculos, nós vamos beber uma aguitia. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, nihyad bidvaro. Shekol nihyad bidvaro. Errei a bênção. Errei a bênção. Olha que bom exemplo. Começaremos novamente. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol nihyad bidvaro. Eu não errei de propósito, eu errei porque eu dei uma de burra. Então saibam que se tivesse sido de propósito ou não, não interessa. Errou a bênção, faz de novo. Nós temos vídeo no canal sobre isso. Não podemos errar a bênção. Então nós a refazemos. Não podemos fazer a bênção, falar umas palavrinhas e aí beber a água. Não valeu também. Essas são algumas regrinhas. Eu quis dar isso de exemplo para lembrar a todos que existem os ensinamentos que nos dizem com relação aos salmos lidos no dia. Agora esse mês especial que vamos ler a mais o 27 pela manhã e pela tarde. Todas essas coisas que acontecem, assim como o próprio Shema, né? Israel, já sabem. Se você, porventura, esqueceu, se você, porventura, errou um dia, aconteceu alguma coisa assim, duas coisas você deve fazer. Uma é acompanhar o Rabad, tá? O rabad.org, porque é um norte para o nosso estudo, é um norte para nossas... uma cronologia, como é que eu vou dizer? É um calendário diário para nos ajudar nisso. Essa é uma coisa, siga lá, né? Mas, porventura, a segunda coisa, se você errou, se você esqueceu, não recupere isso, não amontoe salmos, não fez os salmos de hoje, então amanhã eu vou fazer todos eles. Não, os de hoje você perdeu. É como quando você faz aquelas apostas assim, sei lá, e aí aposta dinheiro, olha que coisa horrorosa, né? Dá esse exemplo, aposta dinheiro, não sei no que, mas você tinha o momento de investir, era agora, você deixou de investir, caiu o valor ali, você perdeu Playboy. Então você não amontoa salmos. O nosso esforço para estudarmos a Torá, o nosso esforço para servirmos a Hashem, o nosso grande esforço, o momento que nós não podemos estudar a Torá por algum motivo importante, alguma coisa que aconteceu, é como se nós estivéssemos estudado a Torá aos olhos de Deus. É como se nós tivéssemos
conseguido cumprir, quando não é intencional, né? Quando aconteceu alguma coisa. Então não amontoe salmos, não amontoe rezas, não tente recuperar. Essas coisas não são coisas que nós recuperamos, são aquelas coisas do dia. Então nós vamos fazer os salmos do dia, nós vamos fazer os 27 pela manhã e pela tarde, independente de todas as outras rezas que nós fizemos, e assim é o que nós vamos fazer. Quando fizer uma bênção e errar, você para, como eu parei, e faz novamente. Não há problema nenhum. É por isso que nós somos nominados como seres humanos falíveis, que estão aqui para um concerto, para um autoconhecimento, para um achego novamente a Deus, para servi-lo. Então não tem problema, não se culpem, não se cobrem. Vamos ver aqui se eu vou conseguir enxergar. Nós vamos ver por que eu disse que é muito moderno, é muito atual. Essa Mishnah é muito atual. Nós vamos entender de algumas maneiras como, porque o objetivo de trabalharmos as Mishnayot é justamente trazermos para os dias de hoje, até onde nós pudermos, como o Bnei Noach, entendermos essas diferenças quanto ao judeu e nós. E também poder trazer para cá não fica fácil, nós estamos falando de coisas muito antigas. Então eu vou tentar ler aqui a Mishnah 2, do capítulo 3, da Ética do Sinai, do Sr. Irving Bunim, que é sobre o Pirkei Avot, um tratado do Talmud, né? Um tratado do Talmud, a Ética dos Pais. Vamos lá então. Rabi Hanina Segan Akoanim Omer Hevei Mitpalel Bishloma Shel Malchut Sheilmale Morah Ish et Rehu Blao. Tentei fazer bem pausado, né? Vamos ler a tradução da Mishnah do Rabi Hanina. Rabi Hanina, o assistente do sumo sacerdote, diz: reza pelo bem-estar do governo, pois sem o seu temor os homens se devorariam vivos. Vou ler novamente. Rabi Hanina, o assistente do sumo sacerdote, diz: reza pelo bem-estar do governo, pois sem o seu temor os homens se devorariam vivos. E vamos começar a ler. Não é uma Mishnah longa, mas é uma Mishnah muito importante, principalmente para os dias de hoje. Como nós estamos entrando em Elul, já no ano passado nós já estávamos trabalhando com o canal, nós tivemos alguns acontecimentos, né, após começarmos o 7 de outubro, né, aquilo que parecia simplesmente um conflito, não era, nunca foi, é uma guerra declarada, é um ódio gratuito, são intervenções de pessoas com os seus achismos, com as suas ideias, eu sei lá o que, sobre quem ataca quem, se o motivo é territorial, se não é. Nós, com o nosso entendimento, com o nosso estudo sobre o judaísmo, nós sabemos que esse é um povo muito perseguido, nós sabemos disso. Então, nesse momento agora, é muito atual nós entendermos o que ele quis dizer com, assim, torça para que o governo dê certo, por quê? Né? O que está acontecendo? Todo esse antissemitismo, toda essa pessoas que têm esse ódio gratuito sem ao menos conhecer a história, nem mesmo conhecer o que significa um grupo terrorista, o que significa uma independência do Estado de Israel, o que significa simplesmente atacar civis, o que significa os desvios dos mísseis milagrosos, o que significa ainda estarem lá após um ano, já vai fazer um ano, ainda haverem reféns, o que significa essa morte de crianças, de velhos, de mulheres, de estupros, o que é tudo isso? Isso é novo, né? Esse ódio todo é novo, é moderno, então nós vamos ler aqui. Antes disso, eu quero que vocês saibam de quando é o Rabi Hanina. Nós vamos utilizar aqui, vamos pedir uma ajudinha
aos universitários. Nós vamos ver aqui, para não falarmos bobagem, sempre a gente vai ter essas fontes. Vamos ver aqui no Talmud Essencial, que temos também, estamos na reta final da playlist, vamos ver o Rabi Haniná. O Rabi Haniná é do ano, olha só, ele faz parte dos Amoraim, 220, 250 da Era Comum. Lembre-se que nós estamos em 5.784, ou seja, 2024. Então, a Mishnah do Rabi Haniná é 220, 250 da Era Comum. Vamos ler. Enquanto a Kaviá, que é o da Mishnah 1, que nós fizemos no vídeo passado, fornece regras para a reflexão que ajudam o indivíduo a controlar seu comportamento a partir do seu interior, o Rabi Haniná observa que, para muitos, controles externos exercidos pelo poder de polícia do Estado são necessários para manter as virtudes sociais fundamentais. Aqui, virtudes sociais fundamentais, que bom se os governantes todos tivessem virtudes sociais, para que haja a virtude social na sociedade, naquele que é subjugado, que está abaixo politicamente e o governante. Uma vez que a autoridade restritiva do Estado, é essencial para que os homens vivam juntos em harmonia, isto nos leva a rezar pelo bem-estar da terra em que vivemos. Eu quero lembrá-los também que, com relação ao nosso país, né, ao Brasil, nós tivemos eleições que parecem que foram ontem. Nós tivemos 2 eleições muito conturbadas, né, para a liderança do país. Nós tivemos muitos votos pessoais, nós tivemos muito levantamento de dúvidas sobre a idoneidade dos votos, sobre a idoneidade das urnas, sobre a contagem, sobre várias coisas. Nós tivemos separatismo e ódio gratuito dos dois lados, seja a direita, seja a esquerda. Nós tivemos isso e estamos colhendo frutos ainda de alguns plantios que não foram os melhores, né, para o país. Então, quando ele diz ali, temos que rezar, né, temos que rezar para que dê certo. O que eu posso trazer para nós nos dias de hoje nessa parte, e não é sobre isso que ele vai falar, por exemplo, assim, a minoria sempre perde. A minoria sempre perde. Nós devemos militar até um determinado limite. Quando nós perdemos o jogo, porque infelizmente é uma competição, o pessoal vai lá para competir, para concorrer à presidência, sei lá o quê, mas competem, é uma competição. É quem ganhou, não é o que este que venceu nos votos vai fazer. Nós sendo a minoria, nós sempre vamos ser aqueles os prejudicados, vamos dizer assim. Então, no momento que nós perdemos, entre aspas, a eleição, ou que nós ganhamos, não interessa, mas principalmente quando nós perdemos, nós achamos que estamos perdendo, é o momento de nós torcermos para o bem do país, porque isso já aconteceu. Vamos torcer, vamos tentar na próxima vez, essas coisas assim, isso seja para prefeito, isso seja para o governante do país. Não ficar colocando areia, torcendo para que tudo dê errado. Por quê? Porque nós estamos dentro deste contexto social. Este não é o momento de torcer contra. Não, mas eu quero que dê tudo errado, que é para verem que eu estava certo. Você vai se prejudicar também. Então nós vamos fazer o nosso possível e o nosso não possível, esse está nas mãos de Deus, que age ou permite que nós hajamos. Português é uma língua difícil. O profeta Irmial testemunha da destruição de Jerusalém e das pilhagens perpetradas pelo inimigo, cita o Todo-Poderoso. Buscai a paz da cidade para a qual vos exilei, e rogai por ela ao Eterno, pois através de sua paz vós tereis paz.
já estamos começando a entender, né? Então, reze para que tudo dê certo, né? Para que esse lugar onde você foi exilado, esse lugar onde não é o que você desejou estar, né? Ou neste país, ou nesta situação governamental, reze, torça pela paz, porque isso trará paz a você mesmo, porque você é a minoria. Nós somos a minoria. Falando em nome do Eterno, o profeta ensina ao povo que a única orientação possível e adequada para o judeu no exílio é a ser leal à sua nação anfitriã. Foi exilado para o país tal, ser fiel àquela nação. Por quê? Porque se der ruim, vai sobrar para o judeu. É isso que ele quer dizer e ele vai explicar isso mais adiante. O Talmud declara que o Todo-Poderoso compeliu o povo de Israel a prestar juramento de que nunca se levantaria em armas contra as nações em que vivesse. E com relação a todos os assuntos civis, o Talmud regulamenta: a lei do país é a lei. Então você está lá dentro, tem lá as suas tradições, isso que é lei aqui não é, mas está exilado, está num outro país. Né? Aqui ele está se referindo aos judeus exilados. Mas nós vamos nos referir a todos aqueles que, embora estejam no lugar, não concordem com a lei daquele lugar, a lei do lugar é a lei máxima civil, né? Ela está abaixo unicamente de Deus. Deus é quem está acima de tudo. Nós vemos aqui, ó, que agora lembrei, vejam que essa ideia, essa tradição, esse comportamento ético, moral e de defesa, nós já vimos no rei Davi, que não era por defesa, era sim por respeito. Por mais que ele tivesse tido, por mais de uma vez, né, a vida do rei Shaul nas suas mãos, ele não o matou. Ele honrou a descendência, ele jurou para o próprio rei, está lá em Shmuel, ele jurou para o próprio rei que não mataria, que não aniquilaria sua descendência, não seria a partir dele. Sabemos que morreram todos, né? Mas, enfim, ele jurou, ele teve nas suas mãos o rei Shaul várias vezes e não o matou, o respeitou e honrou, porque até ele não ser o rei, até Davi não ser o rei, então, na sua ideia, na sua índole, o ungido de Deus era Shaul e ele devia obrigações, ele devia respeito, reverência ao rei. No tempo dos czares, o Hafetz Haim, olha que delícia. Então agora nós vamos falar aqui, ó, uma citação do Pirkei Avot, uma citação da Ética do Sinai, me desculpem, do Sr. Irving Bonim, que é de 1960. Ele cita o Hafetz Haim, que é justamente o rabino Israel Meir Kagan, da nossa playlist maravilhosa, dos nossos ensinamentos de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shmirat Lashon. Veja o quanto ele é importante. Já foi citado neste livraço várias vezes. Então aqui, nos tempos dos czares, também vou explicar. Às vezes nós não sabemos o que significa isso. Czar é um título, significa César, o mesmo tipo de título com relação à Rússia. Vamos beber mais um pouquinho. Sem fazer bênção, porque já a fizemos, erramos e repetimos. Bom, nos tempos dos czares, o Hafetz Haim foi visitado certa vez por um funcionário do governo russo. Como seria de se esperar, o funcionário encontrou o sábio mergulhado em seus estudos da Torá, mas observou perto dos livros uma bandeja com 10 insólitos selos, cada um deles cortado exatamente ao meio. Para o funcionário, aquilo era um grave insulto, pois o Hafetz Haim havia cortado deliberadamente a efígie do czar, né? Controlando sua raiva com dificuldade, exigiu uma explicação. Agora nós vamos ver o que é um grande homem aqui. O que é um grande sábio. O que é um Shmirat Lashon. Ele ensinava o que ele fazia. O Hafetz Haim. O rabino o informou que recentemente havia enviado 10 cartas a amigos
numa cidade próxima por meio de um viajante que, por coincidência, viajava naquela direção. Desta maneira, as cartas chegaram muito antes do que se fossem despachadas pelo serviço postal do governo. No entanto, o sábio se deu conta de que, ao agir assim, privara o governo da receita pela venda de 10 selos. Quer dizer, ele não precisava de selos, ele não comprou os selos, o governo não ganhou com isso porque ele mandou as cartas através de um viajante. Assim, comprou 10 selos e deliberadamente os inutilizou para que o governo não sofresse prejuízo. O que acharam? Que índole é essa? Que índole? Ele foi lá, comprou os selos, como se fosse selar as cartas e mandar. Então, ele contribuiu para o governo não teve prejuízo por conta daquele viajante levar as cartas, que era o correio que tinha que levar. Falei correio para nós entendermos. Totalmente surpreso, o funcionário exclamou: se é assim que atuam os judeus, certamente nosso país foi abençoado com vossa presença. Olha que shalom que ele plantou, que ele enraizou nesse momento, que ele construiu. Que paz foi essa? Que harmonia foi essa? Ele está lá. Nós ganhamos ou perdemos uma eleição, seja de que lado for, não estou falando dessa ou daquela. Nós estamos nesse outro país. Nós precisamos prejudicar o país, o governo, nós precisamos lutar contra, jogar contra, porque nós não concordamos ou porque não é exatamente ali que nós gostaríamos de estar. Não, nós vamos evitar que ele tenha prejuízos porque nós estamos ali honrando esse lugar que nos acolheu, né? Quando somos exilados e quando estamos em outro lugar, aqui no caso do exílio. A segurança da comunidade judaica no exílio, aqui é que são elas, depende da existência de um governo com autoridade e também da saúde e força desse governo. Agora nós vamos entender mais profundamente onde está a sapiência do Rabi Hafetz Haim, além de simplesmente não querer que o governo fosse prejudicado, mas profundamente o seu desejo de que o governo, de que aquele país onde ele estava esteja feliz, calminho, sem problemas. Por quê? Porque a corda arrebenta no lado mais fraco. Então, vamos, tirar os nossos recalques naquele judeu. Por exemplo, se as coisas estão bem, eles são ali esquecidos, vivem harmoniosamente. Se as coisas não estão boas, eles eram o quê? Perseguidos, atacados, presos, mortos e tudo mais. Quando as coisas vão mal entre as nações, quando um país sofre uma derrota ou passa por uma depressão econômica, os poderes constituídos podem buscar um bode expiatório. Adivinha quem é o bode? E o judeu tem uma tradição de longa data de desempenhar este papel com perfeição, o papel de bode expiatório. Fraco e indefeso, o judeu frequentemente parece diferente e misterioso, e estando geralmente numa posição de provocar inveja, ele tem sido o alvo mais à mão para as hostilidades e frustrações do grupo majoritário. Então, vejam aqui, ele tem sido o alvo à mão para as hostilidades e frustrações do grupo majoritário. Tem sido. Este livro é dos anos 60, né? 1960, eu quero dizer, aqui dos nossos, do senhor Irving Bunin, a sua interpretação, o seu comentário, na verdade, sobre a Mishnah, que é lá de 220, 250 da Era Comum, nos dias de hoje. O próprio livro já é antigo, 1960. Nós estamos em 2024 e o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que
ele tem sido alvo para as hostilidades e frustrações do grupo majoritário. Nunca na história antes foi visto uma porcentagem tão exorbitante, louca, enorme de antissemitismo. O antissemitismo de quem? Do ignorante, do que não é ignorante, do que é contra judeu mesmo, daquele que não sabe contra o que está sendo, mas levanta uma bandeira, dos grupos ideológicos que não compreendem também, de idades, de gerações as quais não conheceram, não têm vontade de conhecer a história e querem sim se posicionar de um lado e decidiram, não sei, parece que por é um costume universal, se dirigiram, se direcionaram ao lado contra os judeus. Então, o antissemitismo hoje é 500% maior do que era quando aconteceram as grandes tragédias para os judeus. Incompreensível? Talvez sim, talvez não. Mas você que é mãe, você que é pai, sabe o que seu filho e sua filha estão estudando? Eu sei que a minha estuda. Vocês sabem o que é passado na escola? E o que esses adolescentes, esses jovens estão vendo na mídia? Você sabe? Que discursos de ódio está aparecendo para eles que é mais um grito à liberdade? O que vocês têm visto que os seus filhos estão ou não fazendo? Você passou uma tradição, você ensinou, você explicou como as coisas realmente aconteceram? Talvez não tivesse tanto antissemitismo. Talvez. E não é só antissemitismo, é morte mesmo, né, gente? Nós sabemos que não é da boca para fora, se agridem, a violência. Estamos lá, com quantos reféns ainda? Agora, há poucos dias, 6 mortes. Encontrados nos túneis, né? Não sei se vocês sabem, eu não gosto de falar essas coisas aqui, mas é importante nós sabermos que esta Mishnah, ela é atual. Nós precisamos rezar pelo governo para que ele fique bem calminho e não ataquem os judeus. Neste caso de Bnei Noach, que não ataquem todos nós, porque quem de vocês dizendo, batendo no peito, eu sou Bnei Noach, eu sigo as 7 leis de Noach, que são universais, que não tenha escutado ou uma coisa ou outra, ou o que é isso, nunca ouvi falar, ou quer dizer que você está do lado dos judeus e já nos cancelam, nos lacradores, eu não sei esses nomes aí. Bom, quanto antissemitismo irrompeu por este motivo na Alemanha, Polônia e Rússia, do pré-guerra, por quê? Porque eu vou botando devagarzinho as coisas na cabeça. Do pré-guerra, não é no auge. Assim, o Rabi Hanina adverte, ore por boas condições, pois se faltarem a paz e a tranquilidade, as pessoas se tornam como animais na selva, e o judeu é geralmente o primeiro a sofrer. Alguém discorda? Comente, coloquem nos comentários. Realmente, a tradição judaica não tem ilusões quanto às profundezas da depravação a que as pessoas são capazes de mergulhar. O profeta Abacuque perguntou queixosamente, por que tu ficas silencioso quando os iníquos engolem homens mais justos do que eles? Pois faz os homens serem como os peixes do mar. Pessoas violentas são, de fato, comparadas a peixes. Olha só. Um cão não come outro cão, nem uma raposa come outra. Um peixe, contudo, engole o outro. E, tragicamente, um ser humano também é capaz de engolir a outro. Pior ainda, porque um peixe só engole outro menor que ele, enquanto um homem de caráter vil não se detém diante de outro igual ou melhor que ele. Sim, estamos nos comendo com a boca, uns aos outros. Quando eu li essa Mishnah pela primeira vez, eu já disse para vocês que eu gosto muito de animação, de desenhos animados e de filmes. Filmes de animação, eu gosto. As coisas de adulto eu prefiro ficar aqui falando de judaísmo, falando de nós, Bnei Noach, das Mishnayot, não fazer Lashon Hará, gosto de estudar Kabbalah, gosto de estudar o Talmud, eu gosto de estudar essas coisas de adulto. Parece que é de adulto, mas é para todos. Mas assistir filmes, se não for aqueles de ficção bem do futuro, mas não de um futuro destruído, de um futuro cheio de robôs e coisas, acho que é legal, eu gosto de animação. Existe um filme
E agora eu não me recordo se é Os Animais que Salvam o Mundo, alguma coisa assim, não sei bem se é esse. Existe um casal de tartarugas, sabem que a tartaruga vive 120 anos, 150 anos. É um casal de tartarugas e a tartaruga fêmea, o marido, né, da tartaruga, ele falece. E a tartaruga fêmea, então no filme, começam a mostrar imagens muito, muito bonitas, assim, e também do mundo se terminando, do homem, esse caçador, não caçador de bichos, esse caçador de si mesmo, esse homem, esse ser humano destruidor da natureza. E eu não sou eco, tá? Não é isso. É destruidor além da conta, por arranha-céus, por dinheiro, por materialismo, por poder, passa por cima de seres que foram criados por Hashem, de seres que estão aqui por motivos tão ou mais sublimes do que nós mesmos. Porque embora nós sejamos a obra final dentro do judaísmo, somos a obra final de Hashem, mas como que a obra final de Hashem, mais requintada de todas as outras, deve tratar aquelas que assim não o são? Então, essa tartaruga, ela perde o esposo, ele morre, por conta dessa não me lembro se é da poluição ou se é das atitudes de devastar alguns lugares para a construção, eles perderam o habitat, não me lembro muito bem. Ela fala um texto maravilhoso. Talvez eu venha assistir o filme novamente, eu vou trazer esse texto. Mas ela fala sobre o homem que é uma serpente que fica em círculo, tá? Em círculo, e que acaba comendo o próprio rabo. Porque a serpente, quando ela fica redondinha assim, embora também signifique sabedoria, nós sabemos que a serpente tem muitas interpretações, também é um ciclo infinito que não tem fim do universo, da vida e tudo mais, também significa aquela astúcia maléfica do homem, ele não se importa, a serpente não se importa de comer o próprio rabo, de destruir o seu próprio corpo, de destruir o seu semelhante para um fim determinado. E o texto é maravilhoso, mostra a serpente comendo o seu próprio rabo. Então você veja, o peixe, né, é um canibal, é um peixanal, mas ele come os menores. Você não vai ver um lambari, que é aqui do sul, da Água Doce, mas não vai ver um pequenininho lá, um peixinho dourado do mar tentando comer um tubarão, tentando comer aquele que tem um martelo. Você não vai ver isso, mas vai ver homens comendo homens melhores até do que ele, superiores. O homem não pensa em nada disso, o homem se destrói. O homem não pensa no outro quando tem uma atitude antissemita. O homem não pensa que poderia ser a sua família refém ou não. O homem não pensa. Às vezes, os homens, nós, não pensamos. O que daí, não sei o que pode diferenciar nós dos animais. A gente tem a fala, mas se não pensa, vai falar o quê? Há pouco tempo, olha só, veja bem aqui. Quando ele diz há pouco tempo, é porque ele está escrevendo este livro em 1960. Há pouco tempo, os nazistas massacraram 6 milhões de judeus, há pouco tempo para nós também, de forma diabólica. Quão dolorosamente corroboraram a suspeita judaica de que a civilização, na maior parte, só existe à flor da pele. Os avanços tecnológicos, desenvolvimento cultural e modos corteses são apenas uma cobertura superficial que sequer chega a tocar a besta selvagem que está de tocaia por debaixo. Foi nessa frase, agora me lembrei, foi nesta frase que eu lembrei da tartaruga dizendo que o homem é o predador do próprio homem. Foi isso, comendo o seu próprio rabo. Eu vou ler esta parte de novo. Só existe a flor da pele. Os avanços tecnológicos, desenvolvimento cultural e modos corteses são apenas uma cobertura superficial que sequer chega a tocar a besta selvagem que está de tocaia por debaixo. Se alguém tentasse defender durante a década de 30
que algo como o que Hitler fez com os judeus seria possível neste mesmo século na Europa Ocidental, ele teria sido ridicularizado. Com que frequência ouvimos este tipo de refutação? Mesmo depois que os dentes e garras do hitlerismo começaram a aparecer? Mesma coisa o que está acontecendo agora. Vejam? Então está escrito veja e tem 2 pontos. Antes de tudo, as pessoas hoje são civilizadas. Seres humanos educados e civilizados acreditam em justiça e moralidade e não vão andar por aí ferindo ou matando as pessoas. Em segundo lugar, se bem que as pessoas civilizadas possam entrar em guerra com o inimigo, elas certamente não atacarão os vizinhos, os concidadãos, os não combatentes. E eles nunca cometeriam atrocidades tais como assassinar mulheres e crianças inocentes. Em terceiro lugar, o que torna uma previsão mais detestável e inacreditável é a sugestão de que pessoas civilizadas destruiriam seres humanos de forma tão monstruosa, colocando-as em campos de concentração, câmaras de gás, fornos e sepulturas coletivas. E mais, a parte mais absurda é que vocês não deram uma justificativa para sua predição. Que benefício teriam os alemães em destruir os judeus? Para que propósito? Seres humanos racionais não se envolvem em crueldades bestiais de grande escala e deste tipo sem motivo. Tudo isto é um fantástico pesadelo. Quando nós lemos aqui, para que propósito? A parte mais absurda é que vocês não deram uma justificativa para a sua predição. Querem mais atual do que isso? Já perguntaram para alguém que fica dizendo Free Palestine sem saber que não é nada contra a Palestina e sim é em defesa do povo de Israel, é em defesa dos judeus, é em defesa até mesmo dos palestinos, porque sim, este grupo está matando o próprio povo. Então aqui ele vai dizer os vizinhos, os concidadãos, os não combatentes, os civis. Perguntaram para esses aí que ficam com free isso, free aquilo, se eles sabem? E os grupos de ideologia LGBT, eles sabem o que acontece? Sabem o que acontece realmente, como são realmente tratados os homossexuais dentro da Palestina? Ou, enfim, pelo Islã, Estado Islâmico? Como são tratados, sabem? Bom, não se envolvem em crueldades bestiais de grande escala desse tipo sem motivo. Tudo isso é um fantástico pesadelo. Isso não aconteceu, não é mesmo? Lá, se repetindo aqui de outra maneira. O Rabi Haniná insiste. Os homens se devorariam vivos, comeriam. É uma serpente que come a própria cauda. Vai se comendo e continua. Não sejam tão ingênuos, afirma o nosso sábio, a ponto de considerar que isto seja inacreditável. O homem sem Deus é pior do que uma fera selvagem, pois é capaz de qualquer coisa. E o Rabi Haniná não usa a palavra Adam, uma pessoa primitiva, né? Como Adam Arishon, o primeiro homem. Deliberadamente ele diz Ish. Lembram quando nós lemos no começo da Mishnah? Ish. Para ressaltar uma pessoa civilizada e culta. Mesmo assim, sua ética não irá detê-la. Destruirá até mesmo seu vizinho, seu amigo, pessoas conhecidas de há muitos anos e não somente um inimigo público. Aqui eu vou dar um adendo que, tanto sobre esses assuntos do antissemitismo, dessa perseguição, desta guerra horrorosa, de outros problemas políticos que o mundo sofreu nos últimos anos, famílias brigaram, vizinhos brigaram, cortaram-se relações de anos e anos. Pessoas dentro de famílias tivemos, ainda temos que Shmirat Lashon no mau sentido aqui, que guardarmos a nossa língua com relação ao que pensamos,
porque o que o outro pensa se sobrepõe, porque ele levanta a voz violentamente e você precisa parar. Então, quando o Rabi Haniná, para não sofrer, né? Quando o Rabi Haniná diz que é melhor que reze, porque é melhor que fiquem em paz, é como quando você está aqui, eu estou aqui quietinha no meu canto, fazendo o meu estudo, eu vou torcer para que todo o entorno esteja muito em paz e todos tenham muito sucesso para não me incomodar, para não olhar para mim e aí sim mirar aquela flecha, aquela arma, aquela espingarda e atirar na minha direção e me atacar injustamente e sem motivação, um ódio gratuito porque não está bem consigo mesmo. Quantas vezes dentro da nossa própria casa, dos nossos próprios relacionamentos, nós não estamos bem, nós estamos bravos, raivinha, falta de sabedoria, todas essas coisas, fracassos nossos, e a gente acaba direcionando para alguém, um familiar, um querido, um amado, palavras horrorosas, violência, ofensas. Então, aquele muito sapiente, muito, ele diz: vamos rezar para que tudo dê certo. Assim eles não enxergam que nós judeus estamos aqui e não seremos usados de bode expiatório. Por quê? Porque cumprimos bem este papel ao longo da história. É como quando a gente fala dentro de uma família, ovelha negra da família. Sempre tem, sobra sempre para aquela pessoa lá. Dizem que é os filhos do meio, eu sou filho do meio. Então deve sobrar para mim, né? Eu não me importo muito com isso. Mas torço para que todos tenham bastante sucesso, para que não apontem para mim. Os da família e os não da família, todo mundo. Mas ainda, o nosso sábio utiliza conscientemente nesta Mishnah uma expressão áspera e nada refinada. Eles se devorariam vivos. Isto suscita uma imagem que provoca nojo ou horror. Mas isto é exatamente o que o ser humano é capaz de fazer. E se alguém se mostra renitente a crer nisso, que olhe para os relatos e as cifras angustiantes dos campos de concentração e os crimes dos nazistas. Aqui direcionando, obviamente, certeiramente para o Holocausto. Mas e nós, na nossa vida? Os homens são capazes de pisotear uns aos outros para chegar no poder, para tirar o que é do outro, às vezes até uma ideia. Você tem uma ideia, o outro vem lá e te rouba e você não fez antes. Somos ou não somos capazes de fazer isso uns com os outros? Então, se nós estamos aqui, estamos estudando ética, moral, conduta reta conduta dentro da Mishnah, dos grandes sábios, ou porque a voto nós temos obrigação de nos melhorarmos e não sermos nós essas pessoas. Não queira o que é do outro, não passe por cima do outro para chegar onde você quer, porque os meios não podem justificar os fins. Não podem. E o fim não pode justificar os meios. Ah, mas eu tenho uma ideia boa que eu tive que fazer essas coisas, mas não pode. Eu tive na minha cabeça sempre que esta frase ambígua não funciona para nenhum lado. Os meios não justificam os fins. Os fins não justificam os meios. Os meios e os fins têm que ser da mesma família. Ou você é honesto ou não é. Ou você é íntegro ou você não é. Ou você é temente a Hashem ou você não é. Ou você ama o semelhante como a si mesmo ou não ama. E vai passar por cima dele como um rolo compressor. Assim como um dia passaram em cima de você ou vão passar. Por quê? Porque tudo é além da cobra que come o seu próprio rabo, que fica neste círculo. A vida também é cíclica. Um dia estão embaixo, outro dia estão em cima. Então reze para que tudo dê certo, seja lá o governo que for, seja lá para quem você votou ou não, porque pode sobrar para você. É o que ele quer dizer. É o que nós podemos trazer para os nossos dias. Você é a minoria? Então fale o menos possível. Espere que as coisas vão se acalmar, que as coisas vão se modificar, mas torça para que nesse momento você viva em paz. Por outro lado, engolir sem mastigar dá pouco prazer. As papilas gustativas não chegam a saborear a comida quando você engole inteiro.
Mas o homem destrói e fere apenas apesar de não obter qualquer benefício tangível disso. Você não vê o objeto mesmo daquele ódio todo, você não vê o objeto mesmo da perseguição. Você vê, quer dizer, o objeto é o judeu e é a minoria aqui para nós. Então, o predador prefere engolir inteiro, mesmo que não sinta o sabor. Este é o trágico paradoxo da natureza humana. Por um lado, o ser humano é sociável, dependente da sociedade e de seus semelhantes para sua existência e nutrição. Contudo, este mesmo ser humano tem fortes inclinações antissociais, um espírito de competição invejoso, um desejo prepotente de forçar todas as coisas para que se submetam a seus desejos, e abriga tendências que não lhe permitem viver em harmonia com os seus semelhantes. Abriga tendências, quer dizer, nós podemos corrigir isso. Eles podem corrigir isso. Quando você abriga algo, deixe de abrigá-la. Abrigam tendências que não lhe permitem viver em harmonia com os seus semelhantes. Nunca estão em harmonia. Estão engolindo os outros, mas não estão em harmonia. Há um desassossego dentro de si. O mais bandido tem um desassossego dentro de si. Embora muitas vezes ele nem saiba. A alma divina não é má, gente. A alma divina sabe tudo. A alma divina é o microcosmo de Hashem. Isto explica o fenômeno peculiar de que, enquanto um homem estiver vivo e tiver êxito, conta com muitos inimigos, mas quando morre e deixa de ser um competidor ou uma fonte geradora de inveja, é amado e todos sentem saudades dele. Aqui vou dar um adendo, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo que teve muita discussão, muitas coisaradas sobre o Silvio Santos, por ele ser um judeu, por ele ser um sucesso em todos os sentidos, né? Um homem muito amado, né? Um homem muito amado pelo nosso país. Mas, por alguns, eu acho que ele foi um cara que não foi odiado por ninguém. Mas, quando ele morreu, algumas pessoas se manifestaram, assim, que ele, com algumas coisas ruins. Mas a maioria o exaltou. O exaltaram também os competidores dele. Então, enquanto você está vivo, vou ler de novo. O fenômeno peculiar de que, enquanto um homem estiver vivo e tiver êxito, tá? Conta com muitos inimigos. Não era o caso dele, não contava com muitos inimigos, mas eu estou dando ele como exemplo, porque sim, existiam competições bem ferrenhas com relação à emissora, embora os proprietários Baster se dessem muito bem, assim, quando eu não vou falar os nomes aqui, quando ambos eram vivos na mesma época. Então se davam muito bem, mas houve essas coisas. Quando ele faleceu, que foi há dias atrás, o povo, o Brasil inteiro se entristeceu. O Brasil inteiro sentiu saudades dele. Quando a gente fala bem de alguém, né, depois que morre, não é o caso dele, fala bem de alguém depois que morre, era uma pessoa, quando era vivo, falavam horrores, né? Faziam lachonará. Pergunte a alguém como vão seus negócios. Olha só, pergunte a alguém como vão seus negócios. Teve um bom ano? E ele poderá responder, não foi um ano comum. Eu tive algum lucro, mas meus competidores também ganharam. Um bom ano é naturalmente quando ele ganhou bastante, mas os concorrentes sofreram prejuízo. Quer dizer, reze para que tudo dê certo para o seu vizinho, que tudo dê certo para o governo, para que não apontem para você a flecha do bode expiatório, para que não achem você ali, achem porque você é a minoria. Porque para a maioria das pessoas, por isso nós estamos aqui estudando nos melhorarmos, para a maioria do ser humano, não basta eu me dar bem, mas eu preciso que você se dê mal. Então não foi tão bom assim, tive lucro, mas os outros também tiveram. Preferia ter lucro sozinha e que os outros não tivessem tido lucro nenhum. A gente não precisa nem explicar esse tipo de pensamento, né? Eu disse que isso era muito atual, essa Mishnah é muito atual, vocês vejam que
Nós não precisaríamos nem estar lendo sobre isso. Essas coisas que deveriam ser genuínas em todos os seres humanos, nós precisamos começar a nos elevar. Nós precisamos de Torá. Deus nunca se afasta de nós, mas nós o afastamos com uma facilidade. Uma facilidade indescritível. Também podemos interpretar a palavra Malchut, que é o reinado aqui, como governo, tá? O governo, como se referindo a Malchut Shamayim, o reino dos céus. O Rabi Hanina estaria então nos exortando a não depositar toda a nossa confiança e segurança nos poderes terrenos, mas a rogar pela realização e cumprimento do reino divino. Outro comentário interpretativo do Sr. Irving Bunim. Reze pelo bem-estar e pelo sucesso do reino divino, pois o temor a Deus impõe e mantém a moralidade do ser humano. E como sempre sugerem as nossas orações, que o reino dos céus se torne mais manifesto e mais amplamente reconhecido, e assim o mal diminuirá neste mundo, terminando por desaparecer. Você sabe, nós sabemos aqui, que Malchut também é o desrespeito àquela sefirá do reinado, muito manifestada no mundo físico, no mundo da ação, no mundo de Asiá, que não é um outro mundo, é o mesmo mundo, mas é nesta dimensão física. Nós sabemos que este é o reinado de Hashem. Mas como pode ser se onde ele mais oculto está? Aqui entra o nosso livre-arbítrio, aqui entra o que ele está dizendo. Vamos rezar para este reino dos céus também. Vamos trazer o reino dos céus. Vamos elevar Malchut, porque Malchut também é governo. Vamos elevar em todas essas esferas para que, quem sabe, o mal desapareça. Mas para voltar ao significado básico dessa máxima, porque ele deu uma viajada nessa parte, eu viajei junto e gostei, ele reflete a grande integridade do Rabi Hanina. Vamos saber um pouco do Rabi. Esse é o amor pela paz e a ordem. O Rabi Hanina foi assistente do sumo sacerdote num período durante o qual diversos sacerdotes ocuparam sucessivamente este posto máximo no templo. Cada vez que este cargo ficava vago, ele poderia tê-lo ocupado por sua condição de veterano e grande religiosidade, mas o governo romano o vendia constantemente a quem fizesse a melhor oferta. E assim, o Rabi Hanina foi injustamente privado pelo governo romano, por vezes repetidas, do cargo que mereceria. Não obstante, exortou com toda a sinceridade e sem rancor no coração: reza pelo bem-estar do governo. Bom, essa foi a Mishnah 2 do capítulo 3 da Ética do Sinai, do Sr. Irving Bumin, o livraço da editora Sefer. Estou fazendo uma propagandinha para a editora Sefer aqui, sobre o tratado do Talmud, o Pirkei Avot e a ética dos pais. Deu para trazer para os dias de hoje? Deu para nós pensarmos que, embora as coisas tenham dado boas para nós, é bom que dê para os outros também? Percebemos que o homem é o único ser que realmente come o seu próprio rabo? Come, não é o cachorro. O cachorro fica correndo atrás do rabo, mas não come o rabo. Percebemos que a história se repete? Ela se repete. Percebemos que hoje, tanto os adolescentes quanto os mais jovens, também tem uns idosos tacanha, mas essas pessoas que não têm uma tradição definida, como por exemplo nós, Bnei Noach, que estamos começando isso. Você vai pegar os judeus e vai ter aquela tradição, desde criancinha, vai ensinar tais coisas, vai aprender aquilo, vai fazer parte, internalizar, integralizar dentro do seu próprio ser. Mas o Bnei Noach, nós somos mais antigos, porém essa visibilidade é nova. Nós precisamos ensinar as crianças, ensinar as tradições. Que tradições?
essa que te leva a viver e pensar no passado? Não. A tradição é de índole, a conduta reta, o não preconceito, o conhecer antes de falar, o não mirar em alguém que é minoria e ali tirar todos os seus recalques, é nos tratarmos de nós mesmos, nos concentrarmos em nós, consertarmos a nós, né? E quando nós não temos o resultado num governo, o resultado numa nação a qual nós gostaríamos que fosse, enquanto aquilo estiver acontecendo e nós formos a minoria, nós não precisamos militar a favor, mas nós podemos não torcer contra, porque neste momento nós estamos nesta terra. Então nós devemos honrar esta terra. Está na Torá que devemos, sim, que está lá escrito, que eu não me lembro direito do versículo, mas está, que precisamos honrar os convertidos, honrar o peregrino, porque fomos peregrinos. Isto para os judeus, então, fostes peregrinos no deserto. Fostes peregrinos, saíram de Mitzrayim. Eu, Deus, os tirei de lá. Então, trate o outro, o semelhante, como se fosse você. Não queira que o outro se dê mal porque você não se deu muito bem. Vamos torcer para que as coisas sejam a melhor possível dentro daquela situação. E quanto a esta guerra, eu realmente não posso estender muito sobre isso, mas nós precisamos olhar para isso de uma forma que não podemos mais aceitar isso. Se você resolver ficar do lado dos Free Palestine, Free não sei o que, antes vá conhecer a história. Veja quem está contra quem mesmo. Quem é este povo palestino? É palestino mesmo? A Palestina é algo que existe mesmo? Sempre existiu? Que nome é esse? Que povo é esse? Que cultura é essa? Mas quem está destruindo quem? Porque eu não posso falar determinadas palavras aqui, porque estou, sei lá. A Disney já derrubou um vídeo meu, não será esses outros aí que não vão derrubar, né? Grupo terrorista. É um nome bem bom esse, né? Grupo terrorista. É ótimo. Qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Qual é a dúvida de que só por a gente se referir a um grupo de extermínio desta maneira, que governa um lugar e quer governar o resto, matando quem está lá, é o que nós podemos pensar sobre isso? Nem precisa ir muito adiante. Nós vamos ler agora o Salmo 27, por conta de ser 30 de Ave. Eu acho que não vou fazer um vídeo sobre Elul, mas eu quero que vocês saibam que este é o momento de nós nós já pedimos algumas coisinhas para nosso pai, a nossa mãe. Então agora ele está de olho para ver se as nossas notas vão ser boas na escola, para ver como nós nos comportamos durante todo este mês de Elul. Para aí sim, em Rosh Hashanah, nós festejarmos o dia 1, o primeiro do mês judaico, 1 de Tishrei, aí sim nós vamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Sobre o Rosh Hashanah nós vamos fazer um vídeo e mais adiante nós vamos ter ele realmente selado, fechado, costurado em Yom Kippur. Então hoje nós vamos ler o Salmo 27 e vocês leem à tarde, ou seja lá a hora que for, tomara que assistam hoje o vídeo para saber disso. Vamos lá então. Se não for inscrito, se inscreva, sejam sempre muito bem-vindos, comenta, compartilha, curta para que o vídeo vá para muitas pessoas. Este é um canal dedicado às pessoas que gostam, que simpatizam e que assumiram uma condição. Bnei Noach, não somos uma nova religião, a nossa religião é o judaísmo. Bom, e comente porque eu preciso de comentários. Salmo 27 de Davi. O Eterno é a luz que me guia e a fonte de minha salvação. A quem então temerei? Ele assegura a minha existência. O que eu haveria de recear? Se malévolos me atacam e me pretendem destruir, tropeçam e caem. Ainda que me cerque um exército, não se deixará abater meu coração. E mesmo que desfechem guerra contra mim, minha fé permanecerá inabalável. Um anseio manifestei ao Eterno e sua realização buscarei. Que eu habite em sua morada
por todos os dias de minha vida, a fim de poder contemplar sua glória e buscar a compreensão de seus mandamentos. Se uma calamidade ocorrer, ele me abrigará em seu tabernáculo, ganhar-me-á no recôndito, guardar-me-á no recôndito de sua tenda. Erguer-me-á acima do cume das montanhas, protegido contra os inimigos que me quiseram destruir. Trarei então oferendas de gratidão à sua tenda e entoar-lhe-ei canções de louvor. Escuta, ó Eterno, minha voz, apieda-te de mim e concede-me tua resposta, quando a ti eu clamar. Meu coração compreendeu teu mandamento, buscai minha presença, e tua presença ele busca. Não ocultes de mim tua face, e não me afastes de ti em ira. Tu tens sido meu socorro, portanto não me abandones, e não me ouvides, ó Deus de minha salvação. Abandonaram-me meu pai e minha mãe, mas o Eterno me acolheu. Ensina-me teus caminhos, guia-me pela vereda dos justos e protege-me dos que me odeiam. Não permita que prevaleça contra mim o furor dos inimigos que caluniam e trilham as sendas da violência. Eles me fariam desesperar, não fora a minha fé perseverante de que alcançaria neste mundo a bondade do Eterno. Confia, pois, nele. Assim, fortalecer-se-á teu coração por depositares no Eterno toda a tua esperança. Tenham todos um maravilhoso dia e um Rosh Chodesh maravilhoso e um Elul de muito louvor, de muito entendimento, de muito merecimento. Sempre nós estamos plantando para merecer. Você planta e colhe, planta e colhe. Nós vamos plantar e vamos colher em Rosh Hashanah. E vamos escolher todas as coisas que são boas para que Hashem escolha que nós fiquemos vivos neste ano que vai começar, em Rosh Hashanah. Tenham todos um ótimo dia, Boker Tov, até a próxima!